Se você é prestador de serviço, sabe que a dificuldade não está só em divulgar o seu serviço. Muitas vezes, quando você consegue fazer com que alguém entre em contato para pedir um orçamento, a pessoa demora para responder, não manda informações suficientes, quer baixar o seu preço ao máximo e no fim ainda acaba fechando com outro profissional. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas técnicas que eu uso para fechar o serviço mais rápido e sem enrolação. Meu nome é André, eu sou criador do canal Dominando o Mercado de Serviços, onde eu ensino prestadores de serviço autônomos a usarem a internet para ter clientes todos os dias. Então, se você quer aprender como vender o seu serviço todos os dias usando a internet, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Deixa também seu comentário para eu saber sobre o que você quer que eu fale e se você teve alguma dúvida referente a esse vídeo. E se você é um prestador de serviços e quer aumentar a sua renda usando a internet, mas não tem as habilidades necessárias para criar imagens que divulguem o seu serviço, que chamem a atenção e que façam com que as pessoas entrem em contato com você, aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário eu vou deixar um link de um treinamento onde você vai aprender a usar a ferramenta Canva para criar imagens de divulgação profissionais para divulgar o seu serviço. O Canva é uma ferramenta totalmente gratuita, porém muitas pessoas não sabem utilizar ela. E por isso, vale a pena você clicar nesse link para conhecer mais sobre esse treinamento que pode fazer toda a diferença na divulgação do seu serviço. A primeira coisa que você precisa ter para fechar o seu serviço mais rápido e com maior facilidade é um script, ou seja, um roteiro ou um passo a passo da conversa que você vai ter com o cliente depois que ele entrar em contato com você. Esse roteiro vai ser importante mais para frente, mas por enquanto eu quero que você entenda que só o fato de você ter clareza em todas as coisas que você vai perguntar para o cliente, desde que ele manda a primeira mensagem, vai ajudar a que você esteja conduzindo essa conversa e não o cliente, porque é o profissional que deve conduzir a conversa. Dessa forma você vai conseguir acelerar o ritmo ou desacelerar de acordo com o que for melhor para o seu roteiro. Por exemplo, se caso você perceber que o cliente está enrolando, que ele está querendo outros orçamentos, que ele está fazendo uma média só para baixar o seu preço, você pode acelerar passando para as próximas perguntas do seu roteiro. Se você achar que o cliente está querendo acelerar, não te dando informações suficientes para que você não cobre o valor justo pelo serviço, você pode desacelerar e manter mais tempo na mesma pergunta ou refazer a mesma pergunta até que o cliente dê todas as informações necessárias. E dessa forma você não se perde durante a conversa, você não deixa que o cliente tome a frente da negociação. E essa vantagem vai fazer com que você possa impor o seu preço e demonstrar o valor do seu serviço para o cliente. Cada serviço tem um roteiro específico, uma série de informações específicas que você vai necessitar antes de passar o valor para o cliente. Mas existem 3 perguntas que você pode usar como base na hora de criar esse passo a passo, que são o que, quando e onde. Respondendo essas 3 perguntas com detalhes suficientes, você já consegue passar um orçamento justo e completo para o cliente. Lembre-se, antes de falar o valor do serviço para o cliente, você deve repetir todas as informações novamente para assegurar que o cliente entendeu qual é o serviço e que você também entendeu, para que depois não haja nenhum erro de comunicação, de chegar na hora de fazer o serviço e o cliente falar que teria algo a mais ou que você fez algo a menos do que ele pediu. Isso vai te permitir cobrar a mais na hora caso surja algo novo. Também para escrever o seu roteiro, além de responder as perguntas o que, quando e onde, você deve sempre ter em mente que todas as suas perguntas durante a negociação devem dar opções para o cliente, porém opções controladas, nunca que levem a uma resposta de sim ou não. Por exemplo, ao invés de perguntar para o cliente, você quer fechar o serviço? Você pode perguntar, você prefere fechar o serviço para quarta ou quinta? Para quarta à tarde ou quarta de manhã? Assim você dá a opção do cliente escolher, porém ele não tem a opção do não. Essa técnica parece ser simples demais e você pode até estar pensando que ela não vai funcionar. Porém, existe um truque psicológico que acontece quando você faz isso, que faz com que o cliente te veja como a autoridade naquela conversa, a pessoa que está comandando a conversa. E isso já conta muitos pontos para que ele confie em você, para que ele siga o que você está falando. É como se você estivesse passando firmeza na hora de falar e outros profissionais que o cliente possa estar falando em paralelo não vão passar essa mesma firmeza. E isso pode influenciar a escolha do cliente. Mesmo que você trabalhe bastante para criar um roteiro de venda, um roteiro de negociação com seu cliente, cada cliente é um indivíduo único. Portanto, as conversas podem ser diferentes, cada cliente vai ter um tipo de objeção diferente. E você precisa ter um espaço nesse roteiro para tratar de cada objeção. Por exemplo, a objeção de um cliente pode ser quanto ao preço, já de outro cliente pode ser quanto à confiança. E essas duas objeções elas precisam ser tratadas de maneiras diferentes. Se o cliente está reclamando do preço, é porque ele ainda não entendeu o valor do seu serviço, o valor que você deve
fazer com que o cliente perceba tem que ser sempre maior do que o preço do serviço. O cliente precisa entender que se ele contratar outro profissional, mesmo que seja mais barato do que você, ele pode ter uma dor de cabeça muito maior que vai custar muito mais a ele do que te contratando e pagando um pouco a mais por um serviço de qualidade e que ele possa confiar. Por isso, recolher avaliações e fotos de serviços anteriores é muito importante e você sempre deve ter isso como prioridade. Outra coisa que pode fazer uma grande diferença na hora de fechar um serviço é você terceirizar essa parte para outra pessoa. Por exemplo, ao invés de você dar os orçamentos, você pode treinar alguém para fazer isso por você. Pode ser sua esposa, um familiar ou até mesmo uma pessoa que você pague para fazer isso. E você deve estar pensando, sim, aí eu vou pagar uma pessoa e eu vou perder margem de lucro do meu serviço. Mas o que você pode ganhar com outra pessoa fazendo isso para você é muito mais do que você vai pagar para ela. E isso eu estou falando por experiência própria. Quando eu coloquei outra pessoa para passar os orçamentos, fazer os agendamentos para mim, o valor do meu serviço aumentou muito. Isso por causa de uma técnica de venda chamada de autoridade maior, ou também conhecida como técnica do policial bom e do policial mau, onde o policial bom é a pessoa que está falando com o cliente. Essa pessoa tem que se mostrar solícita o tempo todo, ela tem que tentar resolver todos os problemas, ela está ali do lado do cliente na negociação. E o policial mau, que no caso seria você, o prestador do serviço, é a autoridade maior, é a autoridade final que diz o quanto o preço pode abaixar ou aumentar, o dia que o serviço vai ser realizado, e todas as coisas devem ser perguntadas a você. Então, no momento que o cliente falar com o atendente pedindo para baixar o preço, por exemplo, ele vai dizer, olha, eu preciso falar com o profissional. E isso abre margem para que você não precise baixar o preço e também não cria um clima chato com o cliente que possa fazer você perder aquela venda, porque o cliente vai ver que a pessoa que está atendendo ele se esforçou e fez de tudo para baixar o preço. E mesmo que você baixe um pouco, ela já vai dar valor pelo esforço que a pessoa fez e não por quanto o preço foi diminuído. É claro que mesmo aplicando todas essas técnicas, você ainda vai perder serviços, você ainda vai ter clientes que vão enrolar e não vão te dar informações suficientes, que não vão querer fechar com você, porém, estatisticamente, os seus resultados com certeza vão mudar bastante e para melhor. Outra coisa que você precisa ter em mente é que no início não vai ser natural você aplicar essas técnicas, você vai estar começando um processo. E se você continuar e não desistir, você vai ver a sua melhora a cada dia. E aí você vai poder passar aquela firmeza que eu mencionei antes para o cliente e ele vai entender a sua autoridade e que ele pode confiar em você, mesmo que ele entenda isso inconscientemente, só pela forma que você está falando, só por você estar seguindo um roteiro, mesmo que ele não saiba que esse roteiro existe. Então, pega um papel e uma caneta e faz esse roteiro agora. Escreve quais perguntas e em qual ordem você deve fazer as perguntas. Por exemplo, eu sempre pergunto o que primeiro. Qual é o serviço? O que vai ser feito nesse serviço? Então, o que está incluso e o que não está incluso no serviço que o cliente está me pedindo. Eu pego todas essas informações e depois eu passo para quando. Para quando o cliente gostaria de marcar esse serviço. Claro que ainda vai estar condicionado à minha disponibilidade de agenda, mas eu pergunto para o cliente qual é a intenção dele para que assim eu possa encaixar a minha agenda a ele se for necessário. E depois eu parto para onde, para saber a distância entre o local que eu estou e o local que o serviço vai ser realizado, e isso vai entrar no custo do serviço. Depois de saber o que, quando e onde, eu já estou apto a falar qual o valor desse serviço para o cliente. Reunindo todas essas informações, eu faço um resumo de forma profissional para todos os dados do serviço, organizados, repetindo para o cliente para que depois não haja nenhuma confusão. E aí sim eu passo o valor para ele. Vamos supor que ele tenha me falado que ele quer o serviço para o sábado. Eu pergunto, gostaria de marcar para o sábado de manhã ou sábado à tarde? E dessa forma eu dou a opção para ele, mas não dou a opção de não fechar o serviço. E aí o cliente tem um espaço para me falar quais são as objeções que ele tem. É claro que eu nunca vou usar a palavra objeção com o cliente. Eu vou simplesmente dar margem para que ele tire alguma dúvida, para que ele me fale se ele não concorda com algo. E assim que ele expressar isso, eu vou ver qual é a melhor forma de tratar essa objeção. Como eu já sei quais são as objeções mais frequentes dos meus clientes, lá na minha primeira mensagem eu já mando um link com o meu Instagram, onde tem fotos de serviços, eu mando o link da minha página no Google, onde tem mais de 70 avaliações 5 estrelas de clientes anteriores, e isso já faz com que a pessoa confie em mim, saiba do meu trabalho, consiga ver outras informações, não só aquela conversa de WhatsApp. E isso já torna ela muito mais inclinada a fechar o serviço comigo, mesmo que apareça outro profissional cobrando menos. Eu espero que muitas pessoas estejam entrando em contato com você todos os dias para que você possa testar essas técnicas que eu ensinei nesse vídeo. Mas se isso não estiver acontecendo, talvez a sua divulgação ainda não está tão alinhada como ela poderia estar. E se você quiser melhorar suas habilidades de divulgação, de atrair a atenção dos seus potenciais clientes, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário desse vídeo, onde eu deixei um link com o treinamento para você aprender a utilizar o Canva para criar artes e anúncios mais criativos e chamativos que as pessoas não consigam ignorar e acabem entrando em contato com você. Dessa forma,
Quanto mais pessoas entrarem em contato com você, mais chances você vai ter de fechar serviços todos os dias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. E deixa seu comentário com suas sugestões, críticas ou dúvidas sobre esse assunto.